Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, nossa saudação fraterna, você que está de casa, acompanhando o nosso Estudando o Livro dos Espíritos. Uma satisfação muito grande. As nossas boas-vindas também à Cris, a nossa companheira aqui, né, que nós levamos junto aqui as entrevistas. Uma satisfação muito grande, Cris. E também, bom, deixa eu fazer a audiodescrição, né, da Cris, depois ela faz a minha. A Cris é uma mulher de meia-idade, o cabelo já ficando grisalho, né, muito bonito, encaracolado, e ela usa óculos, com um aro assim marrom, está com uma blusa vermelha hoje, não é? E então, uma satisfação, Cris. Nós temos hoje conosco também as nossas intérpretes para Libras. Vamos iniciar com a Andréia Beatriz, que é intérprete de Libras da Comunhão Espírita de Brasília, integrante de grupo de estudos e equipe de intérpretes da CONCEB. Também uma mulher de idade mediana, cabelos claros, pele clara, usa também um óculos, o aro é assim, marrom mais claro, está com uma blusa escura, a parede atrás é branca, não é? Muito bem, nós temos também conosco, que já está inclusive fazendo a interpretação, a Jane Machado, que é do Rio de Janeiro, e ela é intérprete de Libras da CONCEB. É uma mulher de pele clara para moreninha, o cabelo é escuro, assim um pouco cacheado, e também ela usa óculos, aliás, né? Todos nós usamos óculos, hein? E ela está com uma blusa também preta e a parede, no fundo, é branca. Não é? É uma satisfação muito grande tê-las aqui conosco. Com você, Cris. Então, Carlos, muito boa noite a todos. Prazer renovado de estarmos juntos aqui, estudando o Livro dos Espíritos. Eu vou apresentá-lo, fazer a sua audiodescrição. Carlos é um companheiro de tez branca, cabelos grisalhos também, como ele mesmo falou, usa óculos. Está usando hoje uma camisa polo, meio verde-oliva, verde, assim, né? Acredito que seja um tom verde-oliva. Atrás dele tem já o belíssimo quadro que a gente sempre descreve, que é a beira-mar, uma canoa à beira do mar. E também farei agora a audiodescrição da Eugênia Canto, que é a nossa companheira já tradicional aqui do estudo. Hoje, Maria Eugênia Canto Cabral, que é a palestrante espírita, que conta com um amplo currículo no movimento espírita, muito querida por todos nós, e é conhecida de vocês que vem aí acompanhando, estudando o Livro dos Espíritos. Maria Eugênia hoje está com uma blusa azul, muito bonita. A Maria Eugênia é uma moça jovem, de cabelos pretos, né? A gente estava comparando os nossos fios grisalhos, mas ela não tem tantos fios grisalhos, usa óculos também, e tem a tez clara, mas os cabelos pretos, morenos e lisos, né? E faltando aí, Carlos, agora você apresentar o nosso outro convidado, o Josué. Ok. A Eugênia depois cumprimenta o pessoal, então. Está conosco também o Josué, que já é de conhecimento de vocês, já esteve aqui conosco, é atuante no Movimento Espírita do Rio de Janeiro pelo Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, onde ele coopera na área de estudo do espiritismo, mas o Josué tem uma ampla experiência no movimento espírita, e inclusive já esteve na Alemanha, onde também colaborou no movimento espírita. O Josué é um companheiro preto, careca, não é, sem cabelos, usa um óculos também, o aro é claro. O Josué está usando uma blusa azul hoje
E ao fundo, na parede também é claro, parece ter um armário branco também atrás. Josué, seja muito bem-vindo. Tá bom? Muito obrigado, meu boa noite a todos. E vamos em frente, porque a tarefa é digna, magnífica e muito querida. Vamos conversar sobre o nosso querido Livro dos Espíritos. Muito boa noite. Muito bem. Nós vamos conversar sobre a origem e natureza dos espíritos. Nós informamos na semana anterior que vamos trabalhar as perguntas 76 a 83, e você, se tiver interesse de alguma pergunta relacionada com esse tema, então, por favor, mande, não é, a sua pergunta, mas dê preferência a perguntas relacionadas com o tema, para que a gente possa colocar, não é, aqui no nosso debate. Acho que a Eugênia caiu, não é? Nesse momento. Não, essa é a situação da web, mas já voltou, graças a Deus. Porque a primeira pergunta eu quero fazer mesmo para você, Eugênia, tá bem? Aí você já cumprimenta o nosso público. Que definição se pode dar dos espíritos? Aí tem uma nota de Kardec também, a questão 76, não é? Ah, tá bem. Bom, boa noite a todos, boa noite ao pessoal aqui da tela e aos internautas. Uma satisfação estarmos juntos novamente. Essa questão que abre o capítulo, né, novo capítulo, a nova parte, ela traz como resposta, né, os espíritos dizem que os espíritos são os seres inteligentes da criação, não é? E que eles povoam o universo. E aí, a depender da tradução, vamos encontrar povoa o universo, fora o mundo material, ou povoa o universo além do mundo material. E a nota, ela vai servir para nós compreendermos melhor essa resposta, que foi muito sucinta, né? Essa nota é feita por Kardec, e aí Kardec vai dizer que os espíritos, essa palavra, ele vai fazer uma nota especificamente a respeito da palavra espírito, com E, grafado com E maiúsculo, né, com a letra inicial grande, espírito, designa a individualização do princípio espiritual e não mais o elemento inteligente universal. Então, essa é a nota de Kardec, e designa os seres extracorpóreos, né? E aí isso chama atenção porque quando nós lemos assim, povoa o universo fora o mundo material, ou povoa o universo além do mundo material, a mim, que sou matemática, né, gosto da exatidão, sem dúvida, sem margem a dúvida, fica um pouco ambíguo, né? Até trago aqui para quem desejar elucidar, Carlos, ou Josué, porque gera uma ambiguidade. A primeira leitura, por isso que até consultei outra tradução, povoa o universo, fora o mundo material, eu pensei, então quer dizer que os espíritos que estamos encarnados não somos espíritos nesse sentido? A nota traz uma luz sobre isso também, porque fala que são seres extracorpóreos, né? Então, espírito, com E maiúsculo, enfim, eu espero elucidar e não obscurecer, né? Esclarecer e não obscurecer. No meu entendimento, designa os seres extracorpóreos, individualização do princípio espiritual ou do princípio inteligente, né? Muito bom, Eugênia, certamente ajudou. Carlos, quer falar alguma coisa? Está fechado por mim. Está sem som. É interessante o que a Eugênia colocou, não é, Josué? Porque, de fato, nós somos espíritos também. No entanto, quando Kardec vai perguntar a definição, não é, da alma, então a alma é o espírito encarnado. Então nós somos, nesse aspecto, almas. Didaticamente colocando, não deixamos de ser espíritos. É por isso que ele coloca, de repente, essa classificação dos espíritos são seres extracorpóreos. Quando nós voltarmos para a realidade espiritual e não estivermos encarnados, então retomamos a condição nossa, não é, essencial de espíritos. Isso didaticamente para nosso entendimento, não é?
Mas muito boa a sua observação, Eugênia. Eu gostei, eu não tinha parado para pensar nisso, viu? Isso. É tão interessante esse estudo conjunto, não é? Não? Vamos enriquecendo a todos nós. Josué, dando continuidade, os espíritos, eles tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Muito bom, muito bom. Obrigado, Cris, pela pergunta. Só me permitam fazer um link ainda com a leitura e o comentário de Eugênio. Realmente, Eugênio, eu acho que a gente está realmente no transmito de pensação. Realmente todo mundo é médium. Porque até de azul a gente está hoje igualzinho, né? Mas quando chegou nessa questão, também parei para prestar atenção e lembrei disso que o Campetti falou, que mais à frente Kardec fará a diferença, né, nas questões mais à frente entre o que é o espírito, com E maiúsculo, que é esse extracorpóreo, e a alma, que é o encarnado. Foi só um link. Mas mesmo assim, se a gente for pensar no todo, nós somos realmente extracorpóreos. Mas como disse Kardec, ou como disse Campetti, rimou, Opa. É só uma questão didática para a gente poder entender melhor. Mas muito bem levantado. E realmente, que os espíritos têm início, se a gente for fazer uma ligação com a primeira questão do Livro dos Espíritos, o que é Deus, e a resposta dos Espíritos magnífica, a causa primária de todas as coisas, tudo aquilo que vem de Deus é criado por ele. Então, tem princípio. O Espírito ele é criado, né? Se Deus é a causa primária de todas as coisas, como diz a questão número 1, tudo aquilo que vem depois de Deus é criado. E essa pergunta, ela já traz em si a sua própria resposta, que é a pergunta 78, que acredito, quando ele diz assim: os espíritos tiveram princípio ou existe como Deus de toda a eternidade? Somente Deus existe de toda a eternidade. Somente Deus é eterno, né? Nós temos princípio, né? Fomos criados por Deus. É isso, então, nós não somos eternos, como às vezes até a gente está falando da questão da linguagem, né? Nós, espíritos, somos imortais. Eterno é Deus. Né? Então, nós tivemos princípio. Graças a Deus, tivemos princípio. Muito bem. É interessantíssimo isso, né, que Josué está colocando, porque a gente vai entendendo o conceito aqui de eternidade. Deus é eterno porque é incriado. Existiu desde sempre. Nós não temos condições de entender isso. É a nossa maneira de nos expressar. Porque o que os espíritos nos informam no próprio Livro dos Espíritos, que para os seres superiores, não existe o tempo como nós entendemos. Nós medimos o nosso tempo pelas revoluções da Terra em torno do Sol. E aí, vamos dizer que existem planetas que não giram em torno do nosso Sol. Então, como é que eles contam o tempo lá? É só para a gente ter uma ideia, não é? E os espíritos que não estão mais sujeitos à encarnação, a nascer em mundos materiais como o nosso, então eles não estão sujeitos mais a essa medição de tempo que nós nos acostumamos. Fica bastante complexo isso, mas para o nosso início de entendimento está ótimo, não é assim? E a gente deve caminhar, como a gente já comentou no nosso encontro passado, com calma, porque na medida em que a gente vai conversando, vocês vão ouvindo. O Josué já falou que vai haver aprofundamento à frente, a Eugênia já comentou que à frente nós vamos voltar a tocar no assunto. Então, isso aqui é cíclico. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para explicar para você que está em casa, de repente começando a estudar o Espiritismo agora. Kardec foi de uma sabedoria muito profunda. Ele lançava determinadas questões e esperava o amadurecimento, a gente ir entendendo aquilo, para então depois voltar ao assunto num aspecto mais profundo, de um entendimento mais amplo. E isso vai acontecer dentro do Livro dos Espíritos. Algumas pessoas veem e dizem, mas por que ele já não juntou tudo isso e tratou tudo de uma vez? Porque nós não tínhamos ainda os elementos para poder entender certos conceitos. Era preciso ver alguns aspectos aí, ir examinando outros assuntos correlacionados e lá na frente, então, ele volta ao assunto, nos dando a condição de aprofundamento. Mas é por isso que a gente vai devagarinho, não é?
e sem pretensão também de nós sabermos tudo. Muito cuidado com isso. Os nossos convidados, eles estudam, se preparam, são pessoas que têm conhecimento, porque se dedicam, inclusive, ao assunto, não é? Estão trabalhando, às vezes, nas palestras há tempos, há anos, mas todos nós temos a nossa limitação. No momento em que diz assim, Deus criou desde sempre, ou nós existimos desde sempre como Deus, ou fomos... Então, a gente chega numa limitação. O que nós podemos entender é o que está explicado ali, por enquanto. Deus é o criador de tudo, como comentou Eugênia, como comentou Josué, e então nós somos criados em algum momento, para o nosso entendimento. Mas se na espiritualidade superior não existe o tempo como nós entendemos, nós vamos entender isso em outros aspectos depois no futuro. Mas, por enquanto, é isso mesmo. É isso que foi colocado. Só Deus é eterno. Nós somos imortais, fomos criados por Deus, nosso Pai. Maravilhoso, gente. Eugênia, vamos aqui na questão agora 79. Deixa eu só atender uma questão aqui que foi colocada, que já está respondida. A Ana Alicia Santana gostaria de entender espírito com E pequeno ou E maiúsculo. A Eugênia já explicou isso, não é, para a gente? E, então, eu não sei, você quer dar algum reforço, Eugênia, antes da gente ir para outra pergunta? Eu vou dar um reforço e também dizer assim, que pelo menos de minha parte, eu me preparo, mas eu reconheço que ainda estou aprendendo, viu, gente? Todos Inclusive, nós. Tiro minhas dúvidas muito aqui com os demais também, e com as perguntas de vocês. Então, para mim, fica notória essa diferença quando nós lemos das questões 23 a 25A, né, dessa primeira parte que nós findamos no encontro passado, e lemos essa 76 junto com essa nota. Então, fica bem claro que é uma distinção, porque na 25A, Kardec, inclusive, coloca ele entre parênteses, aqui, espírito... essa palavra estamos usando, abstração feita às individualidades que por esse nome se designam. Então, ou seja, abstração feita quer dizer, está tirando esse entendimento de que há uma individualidade, né? Porque os espíritos que revelaram a doutrina Kardec são a individualização, né? Essas individualidades extracorpóreas, individualização do espírito com E pequeno. Então, são esses que revelaram, esses que interagiram com Allan Kardec. Então, lá, naquele início, é importante ler com muito cuidado e compreender. E aí nós compreendemos que ali ele está falando de um princípio espiritual, ou aqui mesmo nessa nota, quem for ler em casa, vai ver nessa nota de Kardec, após a questão 76, ele dizer, e não mais... estamos usando aqui para as inteligências extracorpóreas e não mais para o elemento inteligente universal. Então, até então, ele estava utilizando para o elemento inteligente universal, com E pequeno. Muito bom. E, Eugênia, nós vamos voltar, você falou na questão 25, essa questão 79, essa pergunta 79, os espíritos acabam remetendo também à questão 27 do Livro dos Espíritos. Há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material. Então, nós vamos perguntar, pode-se dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente e os corpos inertes do elemento material? É o que Kardec pergunta aos espíritos. Fechado o microfone, Eugênia. Desligue para não atrapalhar. A resposta dos espíritos para Kardec é assim, evidentemente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente e os corpos materiais a individualização do princípio material. Mas o mais importante, no meu entender, né, que vem da resposta é a parte final. A formação, essa formação, como e quando foram formados, é um mistério, nós desconhecemos. E aí eles colocam o nosso pé no chão, né?
é importante compreender, na medida do que é possível compreender, mas, às vezes, os espíritos chamam atenção para isso desde o início do livro e também em outras obras. Eu fui ler um pouquinho do Livro dos Médiuns, quando fala de alguns assuntos que tangenciam esse assunto de hoje, e tem um comentário de Kardec no item 51, que fecha o item 51 do Livro dos Médiuns, e que chama atenção para isso, para nós não tentarmos entender o que não é possível ainda, porque isso serve para duas coisas, né? Os espíritos que dizem a resposta à pergunta 14, não vos pecais no labirinto, de hoje não podereis sair, isso não vos tornaria melhores, mas um pouco mais orgulhosos. Então, serve para a gente acreditar que sabe sem saber, e sim vai descer eventualmente. Serve para cismas e cisâneas tão comuns nesse nível evolutivo nosso, que nós ficamos disputando por questões de palavras, né? Então, o que é essencial? Os espíritos dizem na resposta da pergunta 14, o essencial é ocuparmos-nos, estudarmos as nossas próprias imperfeições, a fim de nos desembaraçarmos delas. São os espíritos que dizem isso na resposta à pergunta 14, que é exatamente Deus é a resultante de todas as forças, né? Seria a resultante de todas as forças do universo reunidas? Então, os espíritos são bem tranquilos, olha, Deus existe, não vades além, não vos percais, estudai as vossas próprias imperfeições, isso será mais útil do que querer penetrar o que é impenetrável. Eu estou fazendo essa volta lá na 14, pessoal, porque eu repito ela para mim mesma. Antes de tudo, estou dizendo para mim. Porque nós, no nosso nível ainda, aquém, né, do que se espera de alguém mais adiantado, a gente se perde nessas questões de palavras. O nosso vocabulário ainda é muito pobre para descrever as coisas, né? Nós estamos aí, ficamos engessados por conta das palavras. E quando a gente se debruça sobre essas questões, natureza íntima de Deus, é querer ensinar física quântica para uma criança de jardim de infância. Não vai entender nunca, né? Então, eu acho que é meio que a gente se colocar nessa posição ainda de jardim de infância, diante de considerações que a nossa maturidade espiritual ainda não alcança. Mas, Josué, seguindo aqui no que a gente pode alcançar, queria te perguntar o seguinte: a criação dos espíritos, ela é permanente ou só se deu origem na origem dos tempos? Tanta coisa. Fechou o microfone. Opa, desculpa, gente. É tanta coisa boa e a gente quer comentar, mas vamos seguir em frente, que senão o tempo passa, né? Os espíritos são criados sempre. Isso me relembrou uma passagem de João 5,17, quando Jesus vai curar o cego no sábado, e o pessoal lá encrenqueiro, cuja razão, estou lembrando lá do nosso passado, cuja razão não era suficiente para entender Jesus, né? Eles vão lá e questionam Jesus, por que Jesus está curando e está trabalhando no sábado? E Jesus diz, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Ou seja, Jesus já está dizendo lá que o pai trabalha até agora. Então, enquanto for da vontade de Deus, Deus vai criar espíritos, né? E se a gente for pegar aqui um paralelo, talvez pequeno, né, dentro da minha condição, né, o homem, se realmente o homem é criado à semelhança de Deus, como diz a letra da Bíblia, o homem não está parando de produzir tecnologia, o homem não está parando de produzir alimento, o homem não está parando de produzir bons programas, o homem não está parando de produzir, de levar a mensagem de esclarecimento para a humanidade. Por que Deus pararia, a causa primária de todas as coisas, pararia a sua criação? Deus cria incessantemente, mas como foi dito aqui por Eugênia, por Campete, pela Cris mesmo, nessa questão do que a gente consegue entender, a gente precisa botar o pé no freio, né? Porque a nossa razão,
né? Ela ainda não é capaz de compreender isso, mas Deus produz incessantemente. Deus produz tanto que a gente não dá conta de saber o que ele produz. Mas então a criação dos espíritos, ela é incessante, ela é permanente. Até porque se a gente for pensar aqui bem curtinho, nós que estamos no nosso sistema solar, que segundo a própria ciência física, a própria ciência da Terra e a ciência espiritual, diz que é uma das menores galáxias do mundo. Nós não sabemos a totalidade de planetas, de astros que são habitáveis. E será que Deus ia fazer tudo isso por nada? Né? Deus não é Josué, eu costumo brincar. Deus não é Josué, Deus tem propósito. Então, ele continua criando os espíritos. Ele continua criando os espíritos, porque há muita coisa para fazer. Porque a nossa visão, né, de imortalidade, de eternidade, ela é muito limitada ainda, porque estamos nesse corpo de carne e também porque a nossa evolução ainda não nos permite. Mas a criação de Deus, ele é incessante. Deus não para de criar espírito, gente. Por isso que ele é Deus. Muito bem. A obra da criação infinita, não é? A Gisele Aires, um pouco antes, ali, na 7:14, ela tinha perguntado, né? Qual a diferença entre imortalidade e a eternidade? Aí, depois, a Cris, em seguida, a Cunha, fica confusa agora, né? Qual é a diferença entre sermos imortais e eterno? E o José Amaral, que é de Votuporanga, eu acho que é isso mesmo, não é? Ele coloca assim, bem interessante o assunto. Pergunta, um espírito de um outro mundo... Ah, não, esse aqui é uma outra pergunta. Espere um pouquinho, José Amaral, a gente já vai contigo, tá? É um outro aqui que fez um comentário. Gente, onde é que está esse comentário interessante? Em que ele diz assim, eterno, porque não teve começo nem terá fim. Imortal, porque teve começo e não terá fim. Então, nós somos imortais porque fomos criados num dado momento, mas não deixaremos jamais de existir. Então, aí ficou bem claro, né, gente? Acredito que ficou bem claro isso. Agora sim, nós vamos aqui para o José Amaral, quando ele diz assim, bem interessante o assunto, e aí ele pergunta. Essa pergunta também já me fiz várias vezes, tá bem? Vamos ver se a gente consegue aqui juntos, não é, chegar a alguma conclusão. Um espírito de um outro mundo pode entrar na atmosfera da Terra? Eu estava esperando o dia que essa pergunta ia aparecer. Não é com o seu corpo material? Ou melhor, nós, seres da Terra, poderemos entrar em um outro mundo com nossos corpos? Vamos começar, Eugênia, se o José quiser comentar também, não é, Cris? Fique à vontade. Parece-me que não, porque, assim, pelo que eu já li, já estudei, não é? Que o espírito, ele toma para fazer o seu... que sempre remete a assuntos que virão depois, né? Mas, a gente fica pisando em ovos. Mas, o espírito, ele toma do perispírito, né, do fluido próprio de cada globo para fazer o seu perispírito, que é, digamos, o corpo semimaterial fluídico, que permite o espírito atuar na matéria. Por exemplo, quem é médium vidente, quando vê um espírito, não está vendo o espírito, está vendo um combo, que é espírito-perispírito, porque sem esse perispírito, que é o corpo semimaterial, o espírito não consegue se expressar, mesmo para os médiuns que veem os espíritos, e mesmo entre eles espíritos, eles precisam, né, desse veículo. Isso falando de espíritos próximos à Terra, mas o espírito, ele deixa de ter esse perispírito, como nós compreendemos, quando ele está bem adiantado. Para atuar em um mundo, ele pega do fluido universal daquele mundo para fazer o seu perispírito e atuar. Então, eu diria que não é bem com o corpo que ele está, ou seja semimaterial ou material. Se for material, aí que não mesmo, né? A não ser que, não consigo imaginar ele com um corpo material, né? Encarnado em um outro globo com um corpo material vindo aqui. E consigo imaginar, pelo meu pensamento, um espírito num corpo material em outro orbe, em outro planeta,
em desdobramento, né, do corpo físico, ele com o seu perispírito, que é esse veículo semimaterial, atuar aqui, mas eu imagino que ele vá adequando, né, ou modulando esse perispírito, é o que eu imagino, quando ele vem atuar num mundo muito grosseiro como a Terra, se ele está vindo de um mundo superior, né, é o que eu imagino. Eu me lembrei agora, muito rapidamente, para a gente trazer um exemplo palpável, da obra Os Mensageiros, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Em dado momento do livro, André Luiz, já desencarnado, percebe na assembleia que acompanhava uma determinada exposição doutrinária, pessoas diferenciadas naquela plenária, e aí o amigo espiritual explica para ele que eram pessoas encarnadas em desdobramento, pois apresentavam uma emanação perispiritual diferenciada, pois estavam encarnados. Então, entendendo o perispírito como um corpo perispiritual, aí fazendo jogo de palavras de novo, né? Nós estamos entrando com o corpo em outra dimensão, mas corpo carnal, isso não acontece, acredito eu. Josué, quer comentar alguma coisa sobre essa questão? Eu quero concordar com as relatoras, porque é assim mesmo que acontece, né? É igual quando você imagina a gente aqui no calor do Rio de Janeiro, né? Ou do Brasil, né? Dependendo da região, e aí, de repente, a gente vai todo mundo lá para o Rio Grande do Sul nesse inverno, né? A gente vai ter que trocar de roupa, a gente vai ter que se adequar, né? E lembrando, como a Eugênia também falou, que o Livro dos Espíritos vai dizer que o Espírito escolhe o melhor daquele ambiente do fluido cósmico universal, daquele orbe, para poder formar o seu espírito. Então, é possível o espírito de um outro mundo vir para cá? Jesus, nós somos a prova. Agora, com o mesmo corpo, a gente sabe que não. Muito bem, gente. Sabem que esses dias, essa semana, inclusive, acho que eu estava esperando essa pergunta, apesar de que o assunto do perispírito, como a Eugênia disse, vai ser tratado ainda dentro de alguns encontros. Então, José Amaral vai vir explicações sobre o perispírito aí, possivelmente você já tenha lido, né? Algumas pessoas que estão acompanhando já leram, têm alguma noção do que é o perispírito, mas outros que estão começando agora talvez não tenham essa noção ainda. Então, a Eugênia explicou, o perispírito é o que Paulo lá atrás chamou de corpo espiritual, está registrado na Epístola de Paulo. Semeamos corpos materiais e colhemos corpos espirituais. Então, é muito interessante que já era do conhecimento dos primeiros cristãos essa realidade de que a gente tem um corpo espiritual. Mas, infelizmente, as religiões tradicionais fizeram questão de ignorar isso. E agora, né, o Espiritismo nos traz de volta esse ensinamento para que a gente possa compreender o que é que acontece aqui. Não sei se vocês me ajudem a lembrar o nome do filme, gente. Eu vejo os filmes, depois não lembro o nome. É um filme muito antigo, que foi regravado, o ator principal acabou sendo o Keanu Reeves, que é um robô que é mandado de um outro planeta para destruir os seres humanos que estão acabando com o planeta Terra. E ele vem para poder preservar o planeta. E tudo que se faz não se consegue de forma nenhuma, não é? Evitar o que ele vai produzir, porque ele mesmo, o próprio robô, vai virar migalhas de metal e aí os seres humanos não têm como sobreviver. É uma coisa assim. E no filme, essa última filmagem, para se apresentar aqui, ele sai de dentro de uma máquina que parece um útero, como se ele estivesse se corporificando no planeta. Eu pensei, gente, olha a inspiração que foi tida. Porque um ser de um outro mundo, mesmo sendo um robô daquele jeito, porque ele era um robô muito parecido com um ser orgânico e tudo, né? E com uma capacidade de metamorfose muito grande, aquela coisa toda. Mas o que é que acontece? Nas minhas cogitações também, entendendo, não é, que lá na frente nós vamos ver Kardec explicando com os espíritos superiores que o espírito retira, como a Eugênia disse, do fluido do planeta
os elementos para a composição do seu perispírito, que é a matriz do corpo físico. Então, gente, não adianta sonhar com viagem nas estrelas, achar muito bonito. Eu adoro ver esses filmes de viagem nas estrelas, né, como Star Trek, que trazia, e alguns deles continuam, alguns é uma fantasia pura, mas alguns se baseiam, não é? Alguns avanços da ciência, aquela coisa toda. Eu achava tão interessante quando havia essa correlação com os avanços da ciência. E então, não adianta muita gente sonhar que vai entrar numa nave algum dia, com o nosso corpinho aqui, vamos viajar à velocidade da luz, porque isso já a ciência falou que não é possível, o corpo físico não resiste a isso, mesmo entrando em hibernação, não existe isso. Então, são fantasias. Nós, então, vemos as limitações que a gente ainda tem, até para o entendimento dessas coisas. Mas aí, José Amaral, o que nós podemos colocar como resposta, não é? Nós estamos sem condições de sair do planeta por alguma razão. Mas no futuro nós voltaremos ao assunto e vamos conversar sobre isso. Não é? Há razões para a gente não conseguir sair aqui do planeta. A primeira coisa é que a gente iria fazer o que mostra o filme Avatar. Querer explorar as energias, as potencialidades energéticas do outro planeta sem entender nada do que significa outro planeta. Então, nós ainda somos seres trogloditas para muitas civilizações. E precisamos avançar muito em moral para ter condições de sair do planeta. E quando isso acontecer, o nosso corpo já não será mais como é agora. Imagina quando era no começo, que até confundia o nosso corpo com o corpo do macaco. E nesses tempos de evolução no planeta, olha como é o nosso corpo hoje. Então, imagine o que será dentro de alguns milhares de anos. E aí, talvez nós tenhamos condições de sair com toda a tranquilidade do planeta e visitar outros planetas, mesmo estando ligado a ele. Porque aí a Terra já será um mundo feliz, quizás um mundo sublime. E aí nós sabemos que há essa solidariedade universal. Por enquanto, José Amaral e todos nós, né, eu falo isso para mim mesmo, vamos conhecer o nosso próprio planeta. Tem tanta coisa que a gente não conhece aqui mesmo. Por exemplo, o tremendo dano que nós estamos fazendo para o nosso planeta, com essa produção imensa de plástico que a gente está disseminando por aí. E tantas coisas que a gente vai buscar atrás do lucro, da riqueza, e não percebemos o que nós estamos fazendo com os nossos recursos naturais. Então, quando nós aprendemos a nos respeitar mutuamente, respeitar o planeta, com toda certeza nós vamos ter condições de ter entendimento a respeito de outras civilizações que vivem em outros globos. Tá bem? Vamos, então, aqui continuar. Seria para a Eugênia agora, né, Eugênia? É a questão 81 do Livro dos Espíritos. Na sequência, né, de Kardec coloca, os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Olha, essa é interessante. Será que os espíritos geram outros espíritos? Olha, o que os espíritos respondem acerca disso é que Deus os cria por ação da sua vontade, né? Eu me recordo que em questões passadas, não saberia dizer exatamente o número, mas talvez a 38, ali é dito quanto à criação dos mundos, que Deus faz fiat lux, né? Fazer uma comparação, os espíritos dizem isso, faça-se a luz, e a luz foi feita, a semelhança da narrativa bíblica, é por vontade divina. Então, eu imagino que, nesse sentido, tem lógica e faz sentido essa afirmação que Josué fez há pouco de Deus estar criando, né? Salvo engano, Josué falou que ele cria ininterruptamente, né? É difícil imaginar Deus ocioso. E aí, conforme Josué falava, eu ficava me lembrando aqui, se Deus cria por ação da vontade dele, né? Que é a expressão do seu pensamento, nós que já estamos num patamar evolutivo em que pensamos, inclusive nos comunicamos, o nosso pensamento, ele para em algum momento, porque o nosso pensamento também está criando e moldando a realidade, né? O que nós pensamos, o que nós sentimos, será que nós conseguimos dizer, eu comecei, mesmo num dia de vigília, acorda, desperta,
Será que nós conseguimos dizer qual foi o primeiro pensamento que eu tive? Quando eu comecei a pensar, dá para demarcar isso, né? E o nosso pensamento está criando também todo o tempo a realidade, influenciando a realidade, né? Nosso mundo íntimo. E usamos ele para atuar também no estado de vigília e no estado de emancipação da alma, dormindo, é pelo pensamento que nós nos comunicamos entre espíritos, né? Assim, só para uma reflexão. Tem uma pergunta interessante aqui que eu gostaria de colocar para a Eugênia e para o Josué, pedindo para vocês comentarem, amigos. Da Ana Lúcia Furtado, às 8h30, ela coloca essa questão. Esses espíritos superiores que estão encarnados são os antigos que se tornaram superiores? Ou podemos achar que são espíritos criados agora, já que Deus está criando novos espíritos? Então, acho importante aí recuperar a questão da evolução, né? Vocês podem comentar, Eugênia e Josué? Muito bom. Dou a palavra para o meu querido Josué em cima. Obrigado, querida. Desculpem aí a dificuldade aqui no áudio, mas é que tem um probleminha meio de conexão. Bom, é importante a gente considerar a questão da evolução, não é? Vamos supor que um bebê que nasça, a gente pode pegar esse bebê e já colocá-lo para andar de velocípede? Logicamente que não. Ele precisa de uma etapa de maturação, de evolução para chegar a essa questão. E entendendo, dentro da escala espírita que Kardec propõe, né, de que os planetas eles começam como planetas primitivos, depois para planetas de provas e expiação, para depois regeneração, e depois a gente vai evoluindo, né, para os mundos bons, mundos ditosos, mundos celestes. Um espírito que está sendo criado nesse momento, será que ele teria condições de estar num planeta que, por exemplo, está caminhando para a regeneração, como é o planeta Terra? Porque Deus, ele vai colocar, lógico, como ele é o Pai, né, que Jesus disse, ele cria os espíritos, mas ele dá tempo para que esses espíritos evoluam e possam estar em determinados planetas. Pode acontecer de um espírito jovem reencarnar num seio de um pessoal que já está um pouco mais evoluído? É possível, mas a regra é seguir a escala evolutiva. Então, aqueles que têm maior experiência podem atuar melhor. E aí, se a gente puder aqui fazer um paralelo, imagine um profissional de qualquer área, recém-saído da sua formação universitária, imagine aquele profissional que já é habilitado, formado 10 anos, 20 anos, tem uma visão muito melhor do que aquele que, logicamente, não praticou tanto. Então, os espíritos mais experimentados, eles vão encarnando nos planetas mais experimentados, mais propícios para ele. Os menos experimentados vão tendo a oportunidade, e vejam como Deus é justo, é oportuno colocar a pessoa no local onde ela possa crescer. Colocar alguém num espaço muito evoluído e que ele se sinta lá um peixe fora d'água, não está de acordo com a misericórdia nem com o planejamento de Deus. Né? Deus é muito mais organizado do que a gente imagina. A gente é que realmente não consegue entender ainda porque os nossos espíritos estão nesse aprendizado. Agora, entenda que o que é novo vai levar um pouco de tempo para evoluir. Né? Eu já não nasci conhecendo a questão 1 do Livro dos Espíritos. Tive que levar muitos anos para até poder ler esse livro. Ok? Então, a etapa é evolutiva. Eugênia, querida, se quiser. Eu queria dizer assim, que conforme ela pergunta, né, se o espírito superior pode encarnar aqui, ele pode. Agora, ele não é criado nesse momento, né, porque o que faz um espírito superior é exatamente o que o Josué coloca, a experiência. Aliás, a questão de nomenclatura, novamente, né? Espírito superior ainda não é primeira ordem, que é espírito puro, que nós vamos ver lá na frente, dos itens 100 ao 113. O superior, ele tem predicados que nós não temos, porque ainda não somos superiores, mas ele ainda não é espírito puro. Segundo o nosso entendimento do que os espíritos
desvelaram a Kardec, Jesus é um espírito puro que encarnou aqui na Terra, né, quando veio, há cerca de 2000 anos. Então, um puro que está acima do superior encarnou aqui, Jesus. Mas ele não foi criado nesse momento, porque não tem como ele ser, né? E aí, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, Jesus, ele coordenou todos os elementos para a formação da Terra, o resfriamento, todo do ponto de vista geológico, biológico, para que um dia esse planeta pudesse abrigar a vida. Então, ele já era antes de nós sermos, no seguinte sentido, de que estamos encarnados aqui nesse orbe, nesse planeta. Jesus já estava aqui trabalhando os elementos, coordenando tudo, para que um dia esse planeta pudesse abrigar a vida, não é? Vamos continuar, então, na questão 81, né, que é para Eugênia. É 82, Cris. 82, isso. Josué. Josué, isso mesmo. Vamos com muito cuidado agora, meus amigos, justamente nessa questão 82, pois ela apresenta um aspecto essencial para o entendimento do que é o espírito, né, do que são os espíritos. Kardec pergunta: será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Como os espíritos respondem a isso, Josué? Mais uma vez, os espíritos vão responder a Kardec, quase que fazendo uma retomada do que já foi dito, vai ser sempre assim, por uma questão didática, mas ele vai dizer que é uma comparação inexata. O nosso vocabulário, ele é muito limitado, se a gente for dizer assim, em relação ao mundo espiritual. Não é certo dizer que ele é imaterial, porque de certo ele é alguma coisa. Os espíritos preferem dizer que eles são incorpóreos, como na resposta aí que a Eugênia deu, extracorpóreos, né? Então, o espírito, ele com certeza ele não é essa matéria condensada que a gente entende, mas ele é uma matéria quintessenciada, né? Imagine algo na sua quintessência, algo tão puro que a gente não consegue ver, a gente percebe pelo contato perispiritual, pela energia, mas a gente não consegue identificar, a gente não sabe do que é feito, né? Mas a gente também não pode dizer que ele não é algo, não é alguma coisa criada por Deus. Então, nessa perspectiva de uma matéria, a matéria que a gente conhece aqui na Terra, ela é muito diferente dos mundos mais evoluídos, né? Então, seria uma matéria, talvez, quarta essenciada. O espírito é uma matéria quinta essenciada. E, segundo a Gênese, é muito difícil a gente não dar spoiler nesses assuntos, né? Porque uma pergunta vai dando para outra. A gente não sabe do que é feito e os espíritos nos advertem. Vou pegar uma fala da Eugênia aqui, que está no Livro dos Espíritos. Não vamos nos meter no labirinto que a gente não saiba de onde vai sair depois. Mas que eles são, na verdade, incorpóreos. É o melhor que a gente entenda, que o espírito é incorpóreo. Ou seja, ele sobrevive à matéria. Ele é imortal. Ele sobrevive à matéria. Okay? Ele depende da matéria. Trabalha com a matéria, lógico. Mas então ele é incorpóreo. Okay? Ele não precisa necessariamente de um corpo para estar vivo. Ele necessita para trabalhar, para evoluir, para crescer, como nós todos que estamos aqui, falantes e ouvintes nas suas casas. Mas o espírito ele é incorpóreo, é uma matéria quintessenciada que a gente não consegue dimensionar pelas nossas palavras. Não, os espíritos, né, eles não nos dão essa definição, justamente porque, e aí sou eu com a minha arbitrariedade de pensamento, é porque, para mim, Josué ainda não me interessa. Eu preciso, como foi dito, saber do meu mundo, do mundo em que eu vivo, do que eu estou fazendo. E, para eu terminar aqui, um paralelo de algumas questões que vão nos deixar sem muitas respostas. Eu fiquei imaginando o momento em que Saulo encontra Jesus.
potência de Jesus Cristo era tanta que Saulo ficou cego e precisou retornar para o mundo interior para poder descobrir as coisas que são essenciais. Então, a gente vai ter limite em algumas respostas. Os espíritos nos colocam esse limite, viu? Mas uma coisa é certa, os espíritos são incorpóreos. É melhor que a gente use esse termo, usar a anfibiologia que Kardec recomenda no Livro dos Médiuns. Para coisas novas, palavras novas. Então, os espíritos são incorpóreos. Eugênia, você gostaria de comentar mais alguma coisa sobre essa questão? Eu queria, mas assim, reforçando, né, o que já foi dito pelo Josué. Na realidade, quando se vê o comentário de Kardec a essa questão, que é um comentário relativamente longo, a mim chama a atenção o primeiro parágrafo e o último. O primeiro, Kardec diz assim: dizemos que os espíritos são... Estou lendo, tá, gente, para não falsear. Dizemos que os espíritos são imateriais porque sua essência difere de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria. Foi exatamente o que Josué falou. E no fim, no último parágrafo, diz algo que a mim é importante lembrar. Não os podemos definir senão por meio de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da imaginação. Então, veja a nossa limitação, né? Eu queria fazer uma observação, se me permite, bem rápida, com relação ao português usado nessas obras de Kardec, independente da tradução que se adote. Ele sempre usa essa dupla negação, não senão. Quem tem dificuldade com isso, porque quando tem muitos nãos numa frase, a gente se embanana, né? Você pode trocar não senão por somente, e aí você vai entender bem o sentido da frase. Quando diz assim, não os podemos definir senão por meio de comparações, só podemos definir por meio de comparações. Sempre que você se deparar com um não senão, troque por somente, que você vai entender sem prejuízo, tá? Porque, em lógica, duas negações equivalem a uma afirmação. Muito interessante, Eugênia. Cris, um segundinho só para a gente atender umas situações que estão aqui pendentes. Por causa do comentário lá atrás, Larissa fez a seguinte pergunta, Larissa de Barros Teixeira: um espírito evoluído ainda possui perispírito? Vamos lá, gente. Então, nós vamos tratar do perispírito mais à frente ainda, né? Mas, em rápidas palavras, será que a gente poderia, não é? Eugênia pode começar, se o Josué quiser, bem rapidinho, né? Não precisa aprofundar muito. Isso, o perispírito vai se tornando cada vez mais quintessenciado. Pronto. Cada vez mais. Aí fica tão sutil que aí, né, se confunde com, né, assim... o próprio espírito. Uhum. Tudo bem? Eu acho que respondeu, né, Josué? Vai quintessenciando tanto o perispírito que chega um momento que se confunde com o próprio espírito. Mas a gente não pode afirmar que deixa de existir, não é? Não temos elementos para afirmar isso ainda. Muito bem. E tem uma outra aqui, gente, que a gente vai precisar examinar. A nossa irmã Edith Uber, ela fez o seguinte comentário: o ser humano já foi à Lua, viaja fora da Terra. O que nos falta é conhecimento e sabedoria para termos equipamentos para entrar em outros planetas e conhecer a formação de outros planetas. No fundo, o problema é a nossa falta de conhecimento. Então, querem comentar? Será que o problema é realmente só falta de conhecimento? Josué começa agora? Eu posso comentar. E isso me fez aqui... Aí lá, eu estava até olhando por uma outra coisa, me fez pensar aqui na fala do Espírito de Verdade, na advertência dos 2 mandamentos que ele manda para os espíritas. Então, eu vou lhe dizer aqui, eu também vou ler para não falsear, igual a Eugênia. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Como Deus é bastante organizado, a gente precisa tentar, na nossa dificuldade, entender isso. Será que é só o conhecimento que nos falta? Eu fico pensando assim,
aqui vou eu na minha limitação. Será que eu conheço tanto o meu planeta, que é o local que me foi dado como escola, para trabalho, para evolução? Eu trabalho por esse planeta a ponto de ter que ir para um outro planeta, sem estar evoluído bastante para entender as relações com esse planeta? E outra coisa, com qual intenção eu quero ir para este planeta? Porque atualmente a gente viu aí, acho que eu não sou nada bom de inglês, eu não entendo, acho que é Joseph Bezos, não é isso? Que foi à Lua, ou não sei, foi um grande milionário que foi à Lua, e outros estão indo à Lua. E aí eu pergunto, quantos de nós teríamos condições financeiras de ir à Lua? E eu indo à Lua, no que isso vai me trazer de benefício espiritual? Porque se eu vou à Lua, mas o meu irmão que está na calçada eu não atendo, o meu parente em casa que está com uma complicação e que é o meu próximo mais próximo, eu não consigo entender, de que é que me vale isso? De que é que... No que isso me serviria espiritualmente para a minha evolução? É um questionamento que eu estou trazendo aqui nessa resposta. Alguns de nós iremos até onde Deus nos permitir ir. Mas será que realmente necessitamos? É o que está dizendo aqui, é o que o Campetti até levantou. A quantidade de plástico com que a gente está poluindo a nossa casa. Se a gente não está cuidando bem da nossa casa, será que a gente tem que ainda estar olhando para o povoamento em outros planetas? É um questionamento que eu faço. De que utilidade espiritual isso teria para mim? Científica a gente vai ter, porque a gente precisa conhecer o nosso universo, né? Mas o conhecimento, e aí eu vou fazer um paralelo aqui com um livro muito antigo, né, mas muito atual, ditado pelo espírito Joana de Ângeles, chamado O Homem Integral, que ela vai dizer, existe o querer reto e o querer com Jesus. Existe o fazer reto e o fazer com Jesus. A gente precisa, eu, Josué, preciso, a todas as minhas ações, pautar por isso. Porque aí eu vou saber o que é necessário para mim, porque Deus vai me dar o que me é necessário, não o que eu acho que é necessário. Então, o conhecimento ele é muito bom, ele faz parte da evolução, mas eu acredito que a gente precisa ver isso com um pouco mais de cuidado e olhar mais para nós, o amai-vos, né? Porque o instruí-vos e o amai-vos estão juntos no mesmo mandamento que o Espírito de Verdade nos recomenda. E a gente recomenda isso para todas as outras pessoas. Eu gostaria de falar rapidinho, se me permite, assim, que a pergunta da Edith Ruba, eu agradeço, assim, que ela é bem rica, né, de material para reflexão, e eu destaco o que ela fala no final. No fundo, o problema é nossa falta de conhecimento. Eu concordo que nós temos falta de conhecimento, mas eu queria trazer uma reflexão aqui, ó, que ela diz assim, o homem viaja à lua, fora da terra, que nos falta conhecimento e sabedoria para termos equipamentos para entrar. Então, quando foi perguntado se o espírito vem com o corpo, que ele está no outro planeta, o que eu imaginei é exatamente esse entendimento literal de que ele está com o corpo, que ele está em outro planeta aqui. Imagine que quando alguém de nós está indo para a Lua, esse corpo aqui, ele está todo revestido com uma roupa específica, a comida não é mais a mesma, é tudo adequado para poder estar naquela atmosfera, naquele astro que nem gravidade tem, né? Então, não tem aquela força que nos mantém aqui na Terra presos ao chão, etc. Então, é toda uma coisa que tem que adaptar, né? Eu concordo que a gente tem falta de conhecimento e eu queria até remeter, o Campetti talvez vá lembrar, o número do episódio, porque tem gente que maratona a série do Netflix, né, pessoal? Esse fim de semana eu maratonei o Estudando o Livro dos Espíritos. Eu botei aqui todos os episódios do 12 até esse, para ver o que o pessoal falou, aprender, né? Estou aprendendo também. E num deles, o Otacílio Nascimento, ele fez uma explicação muito boa em relação a essas viagens nesse corpo aqui para outras
outros orbes, outras galáxias. Eu não me recordo qual foi o episódio. Eu acho interessante porque a opinião, o pensamento, a contribuição de alguém que de física sabe muito mais do que eu, com certeza, né? Então, acho interessante trazer essa reflexão que a Edith Huber traz, e acho que a gente também tem que levar um componente, assim, trazer um componente para a reflexão, assim, que também a nossa física, a nossa ciência, ela estuda muito a partir do que este orbe revela ou desvela, e vai desvelando pouco a pouco para a nossa ciência. Então, concordo que, no fundo, o nosso problema é a falta de conhecimento. Talvez um dia a gente consiga, né? Do mesmo modo que essas revelações pareceram e ainda parecem muito sem pé nem cabeça para muita gente, né? Dizer que a gente fala com o espírito, que nós somos espíritos, que nós reencarnamos, mas não parece muito inusitado. Então, talvez pareça inusitado essa coisa de ir para outro planeta no mesmo corpo, e um dia a gente possa constatar que pode, né? Não sei. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Não é? Então, eu me lembrei, isso. Eu me lembrei aqui, Carlos e companheiros, de um livro magnífico. Quer dizer, os clássicos do Espiritismo são magníficos. Né? E eu me lembro de Camille Flammarion no livro Urânia, onde ele nos propõe essa viagem, né, sideral por outros orbes, por outras galáxias. E apesar de toda a divagação que é feita, né, no livro, né, em termos assim imaginativos, porque não é um livro mediúnico, mas é um livro certamente inspirado, Camille Flammarion nos apresenta toda uma questão extrafísica de conhecimento dos universos, mas como essência final da mensagem, ele nos traz a ideia de quanto mais conhecermos o universo, quanto mais determos o conhecimento acerca de tudo aquilo que nos cerca, mais próximos nos sentiremos de Deus, porque nos sentiremos tão pequenos, tão abençoados dentro desse processo de filiação divina, que nós vamos nos aproximar de Deus, do Criador, né? E nos distanciarmos da vaidade, né? daquele poder que o conhecimento, às vezes, nos oferece, né? Aquela ilusão de poder, melhor dizendo. Né? Então, eu acho que esse livro vale a leitura, que nos apresenta conhecimento, mas, ao mesmo tempo, nos cria uma ponte para fazermos essa caminhada em direção a Deus, né? Ao Criador. É muito bacana o livro Camille Flammarion, Urânia. Mas seguindo, né, Carlos, eu acho que temos questões aqui importantes para serem essa última pergunta a Eugênia. Uhum. Eu faço sim. A gente vai recuperar um pouco aquela questão da imortalidade e da eternidade, né, Eugênia? Que é uma questão intrigante que Kardec faz. Os espíritos têm fim? E ele segue comentando depois da pergunta: compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam. Mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo, têm um fim. E se em dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu, como sucede com os corpos materiais. É difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Então, Eugênia, eu gostaria que você comentasse de novo essa questão aí de imortalidade e que a gente vinha falando antes, né, de eternidade. Esse é o tipo da resposta dos espíritos que eles vão lembrar novamente, ainda uma vez, a nossa pequenez. E eles vão dizer a Kardec, né, que tem muita coisa que nós não compreendemos, que a criança não compreende tudo que o adulto compreende. E lá no finalzinho eles dizem assim: dizemos que a existência dos espíritos não tem fim, é tudo o que podemos por agora dizer. Ou seja, eles não explicam, eles não tiram essa
dificuldade que Kardec coloca, né? Possivelmente Kardec, eu imagino, estava comparando os espíritos com os corpos materiais que têm uma individualização aí do princípio material e que acabam, né? Mas aí ele quis transportar o mesmo modelo para os espíritos. Os espíritos só dizem que não tem os fim mesmo e que não dá para entender agora. Muito bem. Nós vamos, apesar de não estar relacionado diretamente com o assunto, mas nós gostaríamos de atender uma última questão com muito carinho aqui. Aí, Josué, a gente não vai comentar mais sobre isso, nós voltaremos ao assunto, viu, gente? Tratando de perispírito, tem várias perguntas que vocês fizeram. A gente vai procurar, Ana Olga, que cuida das perguntas, utilizar essas perguntas quando a gente for falar sobre perispírito. Não é? Ao invés de responder por escrito, nós trataremos lá no estudo sobre o perispírito, essas que tratam desse assunto. Mas tem uma questão aqui que é colocada por Ednilza Prado. E ela diz assim: meu filho foi assassinado em 2019, com 20 anos. Eu gostaria de saber onde é que ele está agora. Já pensei em tirar a minha vida para ver se o encontro. É possível ter notícias dele? Aí ela dá o nome direitinho, não é? Então, uma vez que ela colocou lá, pública a pergunta, eu gostaria de comentar, se alguém quiser comentar rapidinho também, por causa do tempo que está terminando, mas, Ednilza, a literatura espírita evidencia, pela revelação das experiências coletadas por Kardec e outros estudiosos do espírito, que o suicídio é uma rebeldia contra a lei divina. E ao invés de você ir ao encontro do seu filho, você estará mais distante dele ainda. Porque pode ser que agora ele esteja do seu lado, mas se você tirar a vida para o encontro dele, você se afastará dele ainda mais. O suicídio, ele não é justificável diante da lei divina, porque é uma rebeldia nossa contra Deus. Antes de ser o filho é de Deus. E se ele foi assassinado, alguma razão existe, que você vai conhecer no futuro. Ore pelo seu filho. Ele recebe o seu amor. Provavelmente, com o que aconteceu, ele está se sentindo liberto, com condições de estar se encontrando com você durante a noite, quando você dorme e se desdobra, mas você não está se lembrando. Peça aos bons espíritos a possibilidade de se lembrar desses encontros. E você vai se sentir muito mais confortada sabendo que o seu filho está tão vivo ou mais vivo do que antes. E o que aconteceu com ele foi porque havia alguma necessidade dele de passar por isso. E aqui eu me lembro de um documentário que se chama Humano, uma coisa assim. É muito interessante, porque está um encarcerado sendo visitado por uma senhora que o trata com muito carinho, ele com muito carinho com ela, e a pessoa supõe que é a mãe dele que está visitando, e ele esclarece que ela não é a mãe dele, ela é a mãe do rapaz que ele assassinou e por isso ele está preso, mas que ela insistiu em visitar e estar com ele, e isso o levou à seguinte conclusão: ele nunca mais vai tirar a vida de ninguém. Porque ela ensinou para ele o que é o amor. Então, o amor cobre a multidão dos pecados, está lá numa epístola de Pedro, a primeira epístola de Pedro. O que eu posso colocar para você com toda sinceridade: tenha paciência, ore pelo seu filho e tenha convicção, ele não está morto, lógico, ele segue vivo, mas não cometa esse engano de querer se suicidar para encontrar com ele, porque você não encontrará com ele. Vai ficar mais longe ainda e vai demorar mais tempo para que se encontrar com seu filho. Então, tenha paciência, por favor, está bem? Estamos inteiramente às ordens e pedindo aos bons espíritos que te auxiliem. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso, gente? Josué e Eugênia? Queria dar uma dica de livro, se ela puder.
Ótimo, tem aquele livro Vencendo a Dor da Morte, da Célia Diniz. Ótimo. É uma mãe, viu, Ednilza Prado, que ela perdeu para a morte dois filhos. E é a dor imensa, tremenda, né? E aí ela narra a experiência que ela teve em relação a isso. Talvez ajude você. Existem outros comentários aqui, viu, meus amigos, de internautas que estão evidenciando, né, a dor aí do luto, né? A Katia Mary diz que o esposo desencarnou há 2 meses pela Covid. Uma outra internauta, logo no comecinho da nossa transmissão, também nos fez uma pergunta do que acontece com o espírito que está em coma e desencarna, como é que é o seu despertar no plano espiritual. Talvez a gente pudesse aproveitar, né, evidenciando o conteúdo do Livro dos Espíritos para ratificar, meus amigos, para confirmar que a vida continua. A verdadeira vida é a vida espiritual. Isso. Nós estamos aqui vivenciando um arremedo do que seria a verdadeira vida do espírito, que é na erraticidade, que é a vida no plano espiritual. Então, que nós não tenhamos receio, porque a vida espiritual ela precede a vida material. A verdadeira vida, a verdadeiro lar, a verdadeira casa nossa é o plano espiritual. Então, certamente, esses nossos amores, né, esses nossos familiares queridos, amores do nosso coração, estão sendo acolhidos, acalentados na verdadeira vida, que é a vida espiritual. Não tenhamos receio, não tenhamos angústias, não tenhamos ansiedades por isso, né? Por isso que a gente diz que a doutrina espírita, ela é, em essência, uma doutrina consoladora. Eu gostaria de recomendar também, primeiro prestar os sentimentos à pessoa, mas além de toda essa mensagem, que ela procure na sua cidade um centro espírita mais próximo, porque por meio do diálogo fraterno, ela pode aliviar esse momento de dor, né, que é um momento que todos nós passemos, pode indicar, e se for possível, também gostaria de recomendar, se a pessoa conhece ou tem o Evangelho segundo o Espiritismo, os últimos, não são os últimos capítulos, mas as últimas menções são de preces para a gente faz para o desencarnado, preces que a gente faz para si mesmo, mas que tem essa fé. E procure um centro espírita para desabafar, porque é um momento também de se colocar aos pés de Jesus, e o centro espírita é um ótimo lugar para se fazer isso, com o consolo da doutrina espírita. Muito bem. Eugênia tinha levantado a mão. Tem mais alguma coisinha, Eugênia, que você queira colocar? Não, reforçar essa questão do suicídio, se ela quiser, puder ler, no Céu e Inferno tem um caso, tem vários casos de suicídio motivado por amor, né? Mas tem um caso que eu acho que é interessante, de um pai, que ele, para evitar que o seu filho fosse para a guerra, ele tira a própria vida, lá tem os detalhes. E aí depois São Luís comenta com Kardec conversa com esse espírito, vê a dor dele, né? Que ele achava que fazendo isso, ele ia evitar que seu filho fosse alistado, né? Para a guerra, de fato evitou, mas ele entrou numa dor tremenda, né? E imagina a dor que causou ao filho e à esposa. Se quiser ler, né? Acho que talvez ajude também. É uma boa sugestão. O livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, ele traz, né, na segunda parte do livro, as mensagens dos vários tipos de espírito, inclusive de suicidas, o que é que acontece na situação do suicídio. Então, vale a pena se informar, não é? Antes da gente cometer um engano desses. E ter aquela convicção, olha, a solidariedade humana. O José recomendou, né, procurar um atendimento fraterno numa casa espírita. Se tiver fechado, está havendo atendimento fraterno também, não é? A distância, para a pessoa poder conversar. Tem várias casas que estão fazendo. Por causa da Covid, às vezes não está aberto, os centros nem sempre estão abertos. Mas muita esperança, muita confiança em Deus. A vida, ela é pujante. Como a Cris colocou, a vida espiritual precede a vida no corpo. E ela sucede a vida no corpo. A gente segue vivendo na realidade espiritual.
Agora, a gente vive conforme aquilo que a gente viveu aqui. Nós não podemos ser rebeldes contra a vontade de Deus, nosso Pai. Ele sabe o que é que nós precisamos, o que os nossos filhos precisam, os nossos familiares e todos os nossos irmãos e a humanidade. Então, ninguém passa por nada que não tenha necessidade. Isso é uma questão de lógica, senão Deus seria ruim, seria mal. E Deus é a extrema bondade. Tudo que nos acontece tem razão de ser. A gente pode não entender agora, mas se tivermos paciência e perseverarmos, nós vamos entender mais adiante. Então, nós vamos encerrar agora, nosso tempo está esgotado, com um grande agradecimento. Na semana que vem, não é, Cris? Nós temos as perguntas 84 a 92 do Livro dos Espíritos. Vamos tratar do mundo normal ou primitivo, que é justamente a questão do mundo espiritual, isso, e a forma e ubiquidade dos espíritos. Muito obrigado, Eugênio, obrigado, Josué, não é? Obrigado, Andréia, a Verônica, a Cris, e a você que nos acompanhou de casa. Aí o nosso abraço fraterno e fique conosco. Temos muito para estudar juntos ainda. Muito obrigado. Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Aproveitando a minha expressão de gratidão, dizer que tu continues a participar, colaborando tanto quanto possível, para que esta proposta de amor e de paz continue a celebrar a vida por mais longos anos, porque a necessidade do mundo é impiedosa, crescente. E nós não podemos, que vivemos o bem, ficarmos ociosos, parados e contemplando, achando que Deus vem fazer aquilo que nós precisamos fazer. Minha gratidão, o meu abraço e o meu terno convite para que continuemos juntos com a FEB TV no ar, brilhando luz. Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família.